Então, pessoal, vamos falar de metodologia da Escola de Aventuras. Eu espero que você tenha feito o estudo da aula invertida para trabalhar a ideia, né, do que pode ser a aplicação da aprendizagem baseada em problemas no nosso projeto. Até porque na Escola de Aventura a gente trabalha com um montão de estratégias, né? E aí, é claro que a gente apela bastante para o lúdico. O lúdico como é algo presente, tem teatro de fantoche, tem música, tem poesia, né? tem, é, tem até a gente fazendo, montando carrinho de rolemã e colocando depois a criançada para desenhar, pintar esse carrinho de rolemã, né? Na nossa metodologia aí da microaventura, que obviamente é uma combinação muito legal de lúdico com racionalidade para desenvolver, tirar da lógica interna da atividade de aventura, lógica interna, aquilo que caracteriza a qualquer atividade motora, né? Então, é, extrair essa essência e colocar numa atividade segura, divertida, acessível, né? Então você vê, por exemplo, aí todo mundo sentado e tentando desenhar um modelo para depois pintar o carrinho de rolemã, né? Eles acabaram já de montar e depois vão experimentar diversas formas. Mas, né, a nossa metodologia não vive só de microaventuras. Uma coisa muito importante na escola de aventura, por exemplo, são os tempos. A gente tem diferentes tempos, né, da aula. A gente trabalha com algo que a gente chama de aprendizagem cruzada. Não sei se você sabia, na escola de aventuras, antes era um projeto após as aulas, e aí depois, devido aos excelentes resultados que trouxe para os alunos, ele agora faz parte do currículo do colégio e ele ocupa o lugar junto ali com uma aula de matemática. Por isso a gente teve que repensar a escola de aventura, antes que era uma coisa assim, só atividades realmente de aventura voltadas para a educação do lazer, para que essa educação do lazer também incorporasse também agora a prática lúdica na sua relação com a matemática, né? Então vocês vão ver muito a ideia cross-disciplinar nos nossos exemplos, que a gente traz das aulas. Então, é uma característica nossa que, obviamente, talvez não seja a sua realidade. Então, por isso, estou falando aqui da metodologia da Escola de Aventura, mas sabendo que na sua escola tem uma metodologia específica, que no seu centro esportivo você tem que seguir a metodologia colocada, né, pela prefeitura. Então, a gente vai mais contar aqui da nossa metodologia, sabendo que você depois vai adequar para a sua realidade, para a metodologia que você trabalha no seu local de atuação, né? E a gente, então, envolve muitos métodos ativos, né? Problem-Based Learning, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas antes eu quero falar dos tempos da aula, né? Então, uma aula de 50 minutos da Escola de Aventura, ela começa com o momento do afeto, né? Então, a primeira coisa que a gente faz além de sala de aula, né, permitir que as crianças nos abracem, e aí, para evitar toda essa questão da pedofilia, as crianças nos abraçam, né? A gente faz um gesto de permissão, né? A gente não sai agarrando as crianças, porque nós vivemos hoje uma nova realidade e tudo pode ser mal interpretado. Aí depois a gente vai para o momento da recordação. Vocês lembram que fizemos na aula passada? Vocês lembram que o skate, né, teve que passar debaixo de uma fita métrica, por quê? Né? E aí eles vão tentando lembrar o que foi trabalhado na aula passada. E aí a gente apresenta, olha, então hoje o tema da nossa aula vai ser deslizar pelo skate e frear antes dele chegar ao fim da pista, né? E para isso a gente vai medir a quantidade de metros que a gente pode andar no skate antes de ter que frear. E aí entra as atividades de aquecimento próprias da educação física, né, para desenvolver esses aspectos coordenativos, e a prática corporal em si, né, a sequência pedagógica para que a criança desenvolva as habilidades
os conhecimentos, as atitudes nessa vivência do tema da aula. Quando, então, ela desenvolve isso, a gente tenta estabelecer um problema. Esse problema é relacionado, ela justamente onde entra o Problem-Based Learning, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, em que ele vai ter que usar aquele conhecimento desenvolvido em uma situação prática e mostrar que aquele conhecimento muda a maneira como ele faz o cálculo do risco e como ele consegue resolver usando seu próprio corpo para solucionar os problemas. Então, saca só, né? Então, eles apresentam a resolução, tentam coletivamente entender qual que é melhor e, geralmente, a gente também permite que eles façam o que a gente chamaria do momento do mais criativo, de recriação, em que ele pode brincar fazendo novos movimentos, novas apropriações que não estão relacionados àquele problema que a gente colocou, para que ele também tenha um momento mais espontâneo ali para se divertir, e aí saem coisas muito pitorescas, muito próprias das crianças, que são maravilhosas. Então a gente chama as crianças e trabalha uma avaliação de síntese, pode ser uma roda de conversa, pode ser um papel que ela tem que escrever, né? Em que ela vai colocar em algumas palavras, preferencialmente escrevendo, o que ela aprendeu naquela aula, para que fique gravado no cérebro dela que ela se divertiu, que ela brincou, que foi muito legal, mas que também ela aprendeu um conhecimento, tá bom? Então vamos dar um exemplo, né? Essa aula que eu dei de orientação foi muito legal porque era orientação relacionada à gestão de risco e choveu no dia. Então, todas as crianças tiveram que ler uma historinha em quadrinhos que fala de um menino que não usava equipamento de proteção e caiu com seu skate, quebrando o dente, né? E após isso, a gente tematizar, né, a gente pediu para eles identificarem onde que eles conseguiam perceber riscos ou situações de risco para a prática da orientação. E aí eles foram marcando, né, foram passeando pelo espaço do pátio, né, num formato retangular, e eles foram fazendo marcações de um caminho seguro, né, e com paradas, e essas paradas justamente eles mudavam de direção e tinham que identificar os pontos cardinais. Parei aqui, eu estava indo sentido norte, agora estou indo sentido leste, né? E depois eu dei um retângulo verde que representava aquela área e eles tiveram que fazer o próprio mapa de orientação, né? E na sala de aula eles então colocaram, né, a partir da representação que eles fizeram desse mapa de orientação, eles fizeram um registro escrito do que eles aprenderam e como eles relacionaram a gestão do risco com a prática da orientação, do esporte orientação, né? Então, isso que a gente fez foi uma aprendizagem baseada em problemas, porque eu não disse para eles como deveria fazer. Eu dei um conhecimento, que eram os pontos cardinais que foi passado, né? Mas depois eles tiveram que fazer, na representação do mapa, a percepção deles, né, de quais eram as áreas de risco e quais eram as áreas seguras para fazer. Então, o aprendizado está focado no aluno, ele faz a descoberta, o professor é o mediador, fazendo as perguntas certas, né? Se ele tem dificuldade, você vai fazendo perguntas mais fáceis para ele, né? Você vai induzindo o aluno, né? Mas ele ainda tem que pensar. Vocês perceberam que foi, né, uma questão multidisciplinar, trabalhei geografia, trabalhei matemática, trabalhei gestão de risco, né? Trabalhei esporte e orientação, trabalhei noção espaço-temporal, e as crianças aprenderam numa situação real, né? Estava ali acontecendo, né, algo da realidade delas e não algo abstrato. Então, são esses elementos que a gente enfatiza na nossa metodologia da Escola de Aventuras, né? E a nossa próxima videoaula, antes que você assista, tem uma tarefinha também, que é fazer uma consulta em periódicos, em vídeos, quais são as formas mais comuns de avaliação na educação física. Então, você sabe que
a avaliação da educação física não é só medidas e avaliação, né? Quando a gente tem aquela disciplina medidas e avaliação, a gente acha que a avaliação é só pegar antropometria ou o VO2. Não, a avaliação existem várias coisas que a gente pode fazer em relação à escola de aventura e eu convido, portanto, você a fazer uma consulta antes de entrar no conteúdo, a avaliação, que é a nossa próxima videoaula. Tá bom? É isso. Sucesso na sua consulta e registra tudo que você aprender, tá bom?